Dorival planeja 6 mudanças na escalação para enfrentar a Argentina. E os hermanos, como chegam para a partida? Qual a provável escalação? Os desfalques? Tudo isso no vídeo de hoje. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. Para falar sobre a Argentina, eu contei com um vídeo meio informativo do Alejandro Panfil, que é um jornalista argentino que respondeu vários questionamentos meus sobre a Argentina. Então eu vou deixar ele aqui na tela. Ele fala sobre, diretamente lá do Monumental de Massa, onde será o local do jogo entre Brasil e Argentina. Inclusive, faltou falar aqui, Brasil e Argentina se enfrentam nessa terça-feira, dia 25 de março, às 21 horas, pelas eliminatórias. E o Alejandro vai trazer aqui o impacto da ausência do Messi, como joga a seleção argentina, os desfalques, o que ele espera do duelo, um pouco do ambiente ali do Monumental, qual a atmosfera que o Brasil vai enfrentar e, claro, como os argentinos veem esse atual momento da seleção brasileira. Confere aí. Boa tarde, Samuel. Obrigado pelo convite para falar sobre a atualidade da seleção argentina de cara ao próximo jogo contra o Brasil aqui no Estádio Monumental. Você me perguntou primeiramente como vai afetar a ausência do Lionel Messi no time. Vai afetar no sentido da liderança, da imagem do que representa o Lionel Messi para os seus companheiros, essa liderança, esse caráter, esse exemplo que é o Messi dentro e fora do campo. Nesse sentido vai fazer muita falta e isso pode afetar, claro, na fase anímica, mas não del todo, porque o time está confiante, o time é vencedor, o time tem vários títulos nas costas como para defrontar o futuro ainda sem Messi. O claro, vai se sentir, o Messi é importante também pelo talento que ele tem, é o melhor jogador do mundo, não vamos a descobrir nada novo com isso, mas sim, principalmente a ausência de Messi já no anímico para o time pode representar alguma mudança. Também para o torcedor, que sempre veio para aqui, para o estádio, pagando bilhetes muito caros pela sola presença do craque argentino, do Lionel Messi. Então, nisso pode causar alguma mudança para o futuro, mas o time está firme, está bem na fase futebolística e vai defrontar este jogo contra o Brasil com o maior respeito que tem pelo rival, mas confiante das características e das virtudes que tem o elenco argentino. Tem uma ausência chave também na seleção argentina, que é Lautaro Martínez, o atacante do Inter de Milão. Foi desafetado por Lionel Scaloni nas últimas horas devido a uma lesão que ele já vem trazendo desde há várias semanas. Isso vai ser uma ausência importante também para o time. A Argentina joga 4-3-3 ou pode jogar 4-3-1-2, um clássico, 4 defesas, 3 meios e 3 atacantes, mas o Scaloni também, pelas ausências, pode mudar também o esquema, pode virar a um 4-4-2 também. O time argentino pode se adaptar a diferentes sistemas, mas sempre a primeira eleição do Scaloni parte de um 4-3-3 ou um 4-3-1-2. Um jogo contra o Brasil sempre pode trazer surpresas, é um clássico, o grande clássico do futebol mundial. Então, a Argentina parece favorito na prévia, mas o Brasil também, porque é um clássico, porque o Brasil sabe defrontar, porque o Brasil é um pentacampeão do mundo, porque a camiseta de Brasil, a camisa do Brasil é uma camisa muito importante. Vai ser muito interessante para o Brasil voltar a este estádio depois de vários anos já. O Estádio Monumental foi remodelado, acrescentou a sua capacidade e hoje tem capacidade para 85.000 pessoas, que se faz sentir. Isso é muito importante saber, vai ser muito colorido o clássico. O torcedor argentino vai apoiar, obviamente, ao elenco campeão do mundo e também, por momentos, pode chegar a assobiar ou fazer sentir incômodo o elenco brasileiro. Mas o clássico tem placar aberto. Placar aberto, pode vencer a Argentina, pode vencer o Brasil. Um grande clássico, vai ser emocionante. Não posso arriscar um resultado, mas a Argentina tem chances de vencer o jogo. O torcedor argentino, a imprensa argentina vê o time brasileiro que está tentando voltar a ser o Brasil de sempre, o Brasil glorioso,
o Brasil protagonista, o Brasil temível. Sabemos que o Brasil mudou vários treinadores nos últimos anos, que não encontra facilmente o padrão de jogo coletivo e principalmente está dependendo das individualidades, caso exemplo número 1, que é o de Vini Júnior. Mas Brasil, todo mundo sabe que é uma camiseta, uma camisa de respeitar, uma camisa importante, tem jogadores importantes. Brasil é uma fábrica de jogadores, uma fábrica de craques. Então, Brasil tem tudo para se recuperar. E aí, só complementando algumas informações sobre a Argentina. Os hermanos vêm de vitória por 1-0 sobre o Uruguai na última sexta-feira, fora de casa, um golaço do Thiago Almada. Não foi uma atuação de gala, mas os argentinos foram melhores na partida e venceram. E agora dependem apenas de um empate para se classificarem para a Copa do Mundo. Então, o Brasil entra em campo com essa missão, digamos assim, de atrasar, nem que seja um pouquinho, a classificação da Argentina para a próxima Copa do Mundo. A Argentina está em primeiro lugar nas eliminatórias com 28 pontos. 7 à frente do Brasil. Se empatar, não consegue mais ser ultrapassado pela Bolívia, que é a 7ª colocada. E a Argentina, ela tem o melhor ataque da competição, com 22 gols, e a segunda melhor defesa, com 7, atrás apenas do Equador, que sofreu 5 gols. A última vitória do Brasil sobre a Argentina foi em 2019, na Copa América, na semifinal daquele ano. Gabriel Jesus e Firmino marcaram os gols da seleção brasileira. Desde então, o Brasil enfrentou a Argentina em 4 oportunidades, perdeu 3 e empatou 1. Então tá na hora da gente voltar a vencer os argentinos, principalmente no jogo fora de casa. E falando sobre a escalação dos hermanos, são 3 desfalques mais, digamos assim, importantes da seleção argentina. Tem Messi, Lautaro e Nicolás Gonzalez. Os 2 primeiros já não estavam na primeira convocação e o Nicolás foi expulso no jogo contra o Uruguai. Logicamente, eu não sei todos os desfalques da Argentina, jogadores que poderiam estar na convocação, mas só para citar um outro exemplo. Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, cara, muito bom também, defensor que poderia ser titular no lugar do Otamendi, também está fora por lesão. Dentro disso, a seleção argentina deve ter apenas uma mudança em relação ao jogo contra o Uruguai para enfrentar o Brasil. Depou, que foi poupado e estava pendurado, ele ficou de fora da última partida e retornará. A grande dúvida, segundo o TIC Sports, que é um dos principais portais argentinos, a dúvida é se o Depou entrará no lugar do Paredes, que seria a substituição mais natural, ou no lugar do Simeone, atacante, e aí mudaria um pouco o esquema tático. De qualquer forma, a provável escalação da Argentina deve ter Martínez no gol, Molina na lateral direita, dupla de zaga com Romero e Otamendi e Tagliafico na lateral esquerda. Aí o meio de campo provavelmente deve ter Enzo, Depou e McAllister, um ataque ou o Almada podendo fazer esse terceiro atacante ou esse quarto homem de meio de campo, completando ali com Simeone ou Álvares. Se o Simeone for sacado para a entrada do Paredes, também é uma possibilidade, é um time que fica com praticamente 4, 5 meio-campistas e como o nosso amigo Alejandro falou, é uma seleção que varia muito o esquema tático, pode jogar no 4-1-3-2, pode jogar no 4-4-2, pode jogar no 4-3-3, então depende muito, são peças que se movimentam muito dentro de campo. O Almada pode ser um terceiro atacante pela esquerda, pode ser um meia centralizado, o Depou pode ser um meio campista pela direita, e enfim, é uma seleção coletivamente muito boa, que apesar dos desfalques, chega muito forte para enfrentar o Brasil. E bora falar sobre seleção brasileira, então. Brasil, como vocês sabem, só relembrando aqui, o Brasil teve 4 desfalques em relação ao último jogo, Alisson e Gerson por lesão, e Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães por suspensão. A provável escalação do Brasil, e confirmada pelo Dorival antes de eu gravar esse vídeo, tem Bento no gol, Wesley na lateral direita, Wesley ganhando a posição do Wanderson, Marquinhos, Murilo e Arana, André, Joeliton, Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Então são 6 mudanças na escalação da seleção brasileira em relação ao time que venceu a Colômbia por 2-1. Só para você não ficar perdido. O Bento entra no lugar do Alisson, é a substituição natural, é o cara que é o terceiro goleiro hoje, né, que com a ausência do Ederson, o PR foi chamado depois, não faria muito sentido convocar o PR, acho que o Bento e o PR estão em níveis bem próximos e uma substituição natural que não cabe muito discordância ao meu ver, você pode achar o PR um pouco melhor, mas o Bento contribui muito bem. O Wesley ganhou a vaga dentro de campo do Wanderson e não acho, ao contrário do que muitos dizem, que o Wanderson fez uma péssima partida, não acredito nisso, acho o Wanderson um excelente lateral, mas o Wesley realmente, cara, atropelou, foi um dos melhores da seleção brasileira no jogo, nos poucos minutos que ele teve em campo, muito vigor físico, poder de marcação, poder de chegar da frente, muita inteligência para sair jogando e fazer as ultrapassagens no momento certo.
Então, vaga merecidíssima, conquistada pelo Wesley. A entrada do Murilo na zaga, no lugar do Gabriel Magalhães, também, ao meu ver, era natural para você manter um zagueiro canhoto pela esquerda. Eu acho o Murilo mais zagueiro do que o Léo Ortiz nesse momento, então, e sem contar que o Léo Ortiz joga mais pela direita, então foi uma substituição natural também. O Murilo hoje está entre os 20 melhores zagueiros do mundo tranquilamente. A temporada dele, né, é de melhores da temporada. O Arana mantido na esquerda, o André também é uma substituição natural, porque é o único primeiro volante que a gente tinha na primeira convocação, e ele entrou bem contra a Colômbia, ao meu ver. É um cara que disputa vaga no time titular. Não acho que esse meio de campo tá fechado, pelo contrário, a gente ainda tá precisando achar qual vai ser o meio de campo da seleção brasileira. Eu acho que o André, pela característica que tem de um passe mais curto, de ter uma condição de bola muito boa, de proteger bem, ter uma saída de bola assim, fenomenal em relação ao Bruno Guimarães, ao Gerson. Não que eles não tenham, mas o André tem uma pegada diferente, de um jogo mais curto, não acelera tanto, e isso pode ser importante para a seleção brasileira. Sei que muitos vão criticar a manutenção do Joelinton, mas, cara, eu tento muito me colocar na visão do técnico, na posição do técnico. Pensa, o cara falha num jogo, e ele já tinha sido convocado antes do João Gomes e do Ederson, e você tirar ele agora por causa de uma falha. Eu entendo que a atuação dele não foi boa, mas faz parte também do técnico gerir o elenco, e você tirar o Joelinton é minar totalmente a confiança. Eu concordo? Não, só tô trazendo aqui um ponto. Tecnicamente, eu priorizaria a seleção, não o jogador. Acho que, nesse sentido, o Joelinton não era nem para estar no elenco. Acho que o Ederson da Atalanta é mais jogador, e por isso eu entraria com o Ederson, mas isso é papo para daqui a pouco, que eu vou falar qual seria a minha escalação. Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha mantidos, e a outra alteração foi o Matheus Cunha no lugar do João Pedro. E realmente a partida do Matheus Cunha foi muito boa. É impressionante, cara. Eu acho o Matheus Cunha um cara muito técnico, assim, de condução de bola, o refino técnico dele, sabe? Ele erra poucas ações durante a partida, e o Dorival explicou na coletiva que teve que a opção do Matheus Cunha e do João Pedro, ao invés do Endrick, por exemplo, é para o Brasil ter uma possibilidade maior de manutenção de bola. É porque o Endrick é ainda mais vertical do que esses dois. O Matheus Cunha e o João Pedro podem ser um falso 9 em determinado momento, podem recuar um pouco para receber a bola em menos profundidade. Você pode concordar ou não, tô só explicando aqui qual é o pensamento do Dorival Júnior com a entrada do Matheus Cunha e do João Pedro. Mas eu acho que a do Cunha e do Wesley, especificamente, não é nem para mudar o modelo de jogo, não. É mais questão técnica, que os dois entraram muito bem. E esse time aqui deve ser mantido mesmo num 4-4-2. Não acho muito difícil que o Dorival mude o esquema tático, com o Rodrigo pela direita, Rafinha pela esquerda, Vinícius Júnior fazendo a dupla de ataque com o Matheus Cunha. Bom, o que eu, Samuel, faria? Primeiro, eu acho que para enfrentar uma Argentina com tantos meio-campistas fora de casa, e até pra gente fazer um teste também, como que seria essa seleção brasileira com 3 meio-campistas de mais pegada, eu entraria com o Ederson no lugar do Matheus Cunha. Não que eu não goste do Matheus Cunha, acabei de falar que eu adoro o futebol do Matheus Cunha, mas eu acho importante a gente fazer esse teste e ter um meio de campo de mais pegada, de um pouco mais de controle. Você libera o Wesley e o Arana para atacar mais o tempo todo em profundidade, e aí você tem ali 5 jogadores de muita qualidade, os 3 por dentro, né? Vini, Rafinha e Rodrigo variando, o Ederson também com capacidade de chegar à frente, o próprio Joelinton também com capacidade de chegar à frente, e se não quiser que seja o Joelinton, poderia ser o João Gomes também. Mas enfim, eu mudaria esse esquema tático para um 4-3-3, mantendo praticamente a defesa. Eu iria com Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Arana. Acho que com um esquema de 3 meio-campistas faz sentido você manter o Arana. André, Ederson e Joelinton ou João Gomes, aqui eu acho que são jogadores de níveis bem próximos. O João Gomes com mais capacidade de marcação, o Joelinton talvez tenha um pouco mais de chegada à frente. Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior, e eu deixaria o Rafinha como um falso 9 para aproveitar as infiltrações que ele tem, que é o principal poder, momento de atacar o espaço. Ele sabe fazer isso como poucos, mas claro, com muita liberdade para movimentação. Acho que o Rafinha tem um poder de finalização maior também do que o Rodrigo e que o Vinícius Júnior. E outra coisa, o Rodrigo não funcionou muito bem como um falso 9, e por isso eu testaria o Rafinha como esse cara. Mais uma coisa, se fosse para deixar o 4-4-2 que o Dorival quer testar ainda mais, dessa vez com o Matheus Cunha, eu tentaria o Alexandro na lateral esquerda. Eu acho que o Alexandro não é tão técnico como o Arana, não tem capacidade mais de ir à linha de fundo, e nunca foi a característica do Alexandro, a não ser lá no começo da carreira dele com o Santos. Mas para você enfrentar a Argentina com 4-4-2, você poderia manter mais um lateral na base e deixar o Vinícius Júnior e o Rafinha mais ocupando aquele lateral esquerdo, aquele setor pela esquerda. Acho que o Arana ainda não encaixou. Ainda, por mais que eu acho que tenha tido uma pequena evolução em relação aos últimos jogos, em relação aos movimentos e tabelas do Arana, tecnicamente ele até nem foi muito mal contra a Colômbia, mas eu
para manter um pouco mais de segurança ali no setor, eu preferiria o Alex Sandro pela lateral esquerda, caso fosse mantido o esquema com 4-4-2. E o que esperar do jogo? Cara, sinceramente, eu tô com muito medo da gente ser engolido no meio de campo pela Argentina. Se os caras entrarem realmente com o Paredes e o Depou, né, tirando o Simeone, são 5 meio-campistas de origem. Por mais que, como eu disse, o Depou ataca muito pela direita, o Thiago Almada também, são caras com muito poder de chegar da frente, o McAllister, mas a Argentina vai ter um controle no meio de campo que o Brasil já não vem tendo. Não teve contra a Colômbia, não conseguiu, e a gente tem poucos caras de pausa, então vai ficar um jogo perigoso para o Brasil nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente pode aproveitar os espaços que provavelmente teremos mais do que contra a Colômbia. O Brasil é um time muito bom para correr, para contra-atacar, para jogar em transição, porque tem poucos caras de pausa e muitos de velocidade, de verticalidade. Então, pode ser que a gente consiga levar vantagem nesse sentido. Mas quero saber a opinião de vocês. A Argentina, ao meu ver, é favorita. O Brasil chega lá, se vencer, vai ser uma surpresa sim, porque coletivamente a Argentina é superior, mesmo sem Messi, mesmo sem Lautaro, o time deles está muito mais pronto, com um técnico que está há muito mais tempo, que faz um trabalho muito melhor do que o do Dorival Júnior. Mas quero saber a opinião de vocês, qual a escalação que vocês gostariam de ver na seleção brasileira? Gostaram das mudanças promovidas pelo Dorival? Eu particularmente acho que ele teve coragem de botar o Wesley, por exemplo, botar o Matheus Cunha, então são pontos positivos, mas que, ao meu ver, poderiam ser mais explorados em relação ao esquema tático. Acho que é perigoso a gente entrar com esse esquema contra a Argentina. Enfim, deixa aí nos comentários, quer saber a sua opinião. E se você não é inscrito, por favor, fica aqui o convite para você clicar aqui, se inscrever para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira e deixar o seu like, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.